O Senhor tem uma porção para nós nessa noite, amém? Uma porção de humildade. Quando a gente... Senta aqui em cima, Michel. Senta ali com o pastor. Quando a gente declara que ele cresça e que eu diminua, é que realmente nós temos humildade suficiente para entender que tem que ser menos de nós e mais dele, amém? Amém ou não amém? O Senhor vai dar amostras grátis para nós nessa noite, amém? De humildade. Quem está precisando? Eu estou. Amém? Todos nós. No dicionário, vocês me conhecem, né? No dicionário informal diz assim, humildade. O tema dessa mensagem é uma porção para mim. E a palavra não, o dicionário diz assim, humildade é característica de pessoas francas, que aceitam a verdade, que têm senso de realidade apurado. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, senso de realidade. Humildade é aquela pessoa que reconhece seu erro e reconhece também os seus acertos, amém? A gente tem que ter humildade para ver quando erra e quando acerta, com a mesma naturalidade. Como você se depara diante de um erro teu? Da mesma forma quando alguém te faz um elogio? Cada um responde isso aí no seu coração, né? Humilde é a pessoa que não se subestima e nem supervaloriza fato, pessoa, coisas ou a si mesmo. Com a mesma humildade recebe uma crítica, com a mesma humildade recebe um elogio. Eu quero compartilhar com vocês a história de Uzias. Se você puder abrir a sua Bíblia no segundo livro de Crônicas. Uzias, enquanto você encontra aí, Uzias foi um rei de Israel e com 16 anos ele assumiu o reinado. O pai dele foi assassinado e de repente ele teve que assumir o reinado. Tornou-se rei de Judá. E isso foi 8 séculos antes de Cristo. E a história do reinado dele está aí no segundo livro de Crônicas, capítulo 26, que eu vou te convidar a ler na tua casa. Eu vou ler apenas partes, tá bom? Se você puder estudar em casa, vai ser bênção. Mas para te dar um pano de chão, aqui, um pano de fundo, não um pano de chão, né? Eu fiz faxina hoje. Para te dar um pano de fundo, ensina uma lição poderosa sobre humildade. Uzias, ele começou bem o reinado dele, e olha para a pessoa do seu lado e fala assim, você está começando bem. Mas deixa eu te falar uma coisa, de verdade, para Deus, não importa muito como a gente começa, mas importa como nós terminamos, amém? Amém? Porque muitas pessoas aceitam Jesus, muitas pessoas começam a caminhada na pegada, buscando o Senhor, com fome, com sede, e aí com o tempo... vai desanimando, vai, né, desistindo, não é mais a mesma coisa. E Uzias começou bem. Ele, por muitos anos, sendo mais precisa, está no versículo 3 aí, 52 anos ele reinou. E ele respeitava a palavra de Deus, ele foi abundantemente abençoado, o reino expandiu, ele era um rei fiel, e ele dominou os inimigos de todos os lados, e a reputação dele se espalhou por todos os países. Ele de repente ficou poderoso, ele tinha 16 anos, ele se fortaleceu e de repente, fala comigo, de repente, tudo mudou. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 26, versículo 16, fala assim, contudo, assim que começou a vangloriar-se de suas conquistas e do seu poder, seu coração se encheu de orgulho e soberba, e essa atitude o conduziu à queda e ao insucesso. Uzias pecou contra Yahvé, o Senhor seu Deus, pois entrou na casa de Yahvé para queimar incenso no altar dos perfumes sagrados. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para sua própria ruína, cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Ali, 2 versões, tá? Uzias, ele foi um homem especialmente preparado por Deus para conduzir o povo, amém? O Senhor escolhe os seus, você é escolhido do Senhor, amém? Eu sou escolhida do Senhor, fomos escolhidas do Pai. E ele começou muito bem, estava indo tudo muito legal, até que de repente
ele quis exercer a função que era de outra pessoa. Ele quis fazer o papel de sacerdote. Quem podia entrar no tabernáculo para queimar incenso era o sacerdote. Ele era rei, não era sacerdote. Essa não era a função dele. O que isso tem a ver com humildade, pastora? Ou com a falta de humildade? De repente a gente se acha bom demais. Eu sou o rei, eu sou o bambambam. O meu nome é exaltado e todo mundo me conhece. E eu reino há mais de 50 anos, quase meio século, né? Ou melhor, meio século, metade de 100 anos. Meio século reinando. E subiu para o coração dele. E quando, trazendo aqui para o nosso contexto atual, quantas vezes nós exercemos funções, de repente a gente começa a se achar, né? A gente começa a inflar. E aí, de repente, não, eu sou... Não vou nem usar termos eclesiásticos, talvez um líder, um diácono, um presbítero, um pastor, mas talvez você é um irmão, um servo que está aí há pouco tempo, mas aí você começa a olhar para o trabalho que a moça do Boas-Vindas, o rapaz do Boas-Vindas faz na porta, ou você começa a achar que a cadeira não está tão bem limpa assim, você acha, eu faria melhor. Pronto, entrou o orgulho. Amém ou não amém? Amém? Esse papel de queimar incenso era do rei. O Senhor tem uma função, um papel designado para cada um de nós, amém? A gente precisa aprender a tomar conta da nossa vida. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você está tomando conta da sua vida? Fala, xiii, lá vem cajado, né? A pastora, quando começa por aí, vocês já se preparem, né? Uzias, ele não estava mais contente com aquilo que Deus desempenhou para ele fazer. Ele tentou assumir uma função extra e ele foi repreendido pelo seu erro, amém? Amados, deixa eu te falar uma coisa. Faça apenas aquilo que o Senhor te designou. Sabe por que tem tanta pessoa doente espiritualmente dentro da igreja? Porque se mete onde não é chamado. Porque começa a se achar bom o suficiente. Porque acha que executa uma função melhor do que seu... você viu o irmão cantando? Misericórdia, se fosse eu, a glória tinha caído, né? Gente, misericórdia, desce daí, né? Lúcifer, né? Anjo da adoração, que se corrompeu, amém? Sacerdote, o sacerdote Azarias, mais 80 outros sacerdotes seguiram Uzias. E até o templo onde ele estava para desafiar esse ato presunçoso dele, né? Depois você lê inteiro na sua casa. E aconteceu o que com aquele rei? Quem conhece a história, pegou um de cada vez? Lepra. Glória a Deus. Pegou lepra. E aí ele ficou sozinho o resto da vida. Às vezes a gente fica leproso, amém, igreja? Será que a gente está aqui e está leproso? Sabe, lepra na Bíblia, hoje em dia a gente não vê muito essa doença, não é tão comum, né? Mas a lepra na Bíblia traz várias simbologias. Mas nesse caso aqui, ele foi punido com a lepra. E hoje, se acontecesse isso, se a gente pecasse e tivesse que ter uma... né? Hoje, normalmente, a gente senta, ministra, exorta o irmão se arrepende, a irmã se arrepende, em nome de Jesus, vai, não peques mais. Assim que funciona, amém? Porque o sangue de Jesus nos remiu. Mas, talvez quantos de nós estamos aqui com lepra? Talvez ninguém vê, mas a gente sabe se a gente tem lepra. Sabe por quê? Porque lepra tem cheiro de podre. E sabe como a gente sabe que está leproso? A gente se isola. A gente não quer mais estar junto com o pessoal. A gente julga todo mundo, começa a discordar de todo mundo. E o rei ficou leproso ali mesmo no templo. Falta da presença de Deus traz odor ruim, amém? Traz cheiro de podre. Falta de humildade traz cheiro de podre. Orgulho precede a... Vocês estão lendo a Bíblia, amados? Orgulho precede a queda. Os sacerdotes imediatamente tiraram o rei que estava lá no lugar errado do templo e ele correu porque ele sabia que o Senhor ia punir ele pela arrogância. Quantas vezes a gente sabe que o Senhor vai nos punir, mas a gente vai pôr o dedinho lá na tomada, né? Quer tomar choque, parece criança. Quantos estão me entendendo? Sabe, quantas vezes nós nos sentimos mal com a atitude nossas mesmos e falam, eu vou sair da igreja, porque a gente tem tanta vergonha de confessar o pecado que é mais fácil a gente fugir. Você está me entendendo, igreja? Quantas vezes
tem chegado aos meus ouvidos como pastora, e igreja, não é para rir não, é para chorar. Pessoas que falam assim, me confessar para quê? Para ser punido? Eu me acerto com Deus. Meu, misericórdia. O nível do orgulho e da soberba no último. Amém? É uma palavra dura, uma palavra pesada, mas eu quero trazer um alerta nessa noite. Em nome de Jesus, amém? A gente precisa de perdão. E não tem limite para essa quantidade de perdão. 70 vezes 7 é um número simbólico, uma figura de linguagem, né, Fanny? Uma figura de linguagem. Você quer ficar na sua casa isolado com lepra? Sim ou não? Pode responder, que é profético. Vida abençoada de um grande homem não é nada pelo fato de uma desobediência. O que esse rei foi fazer lá o que não era da conta dele? Repete assim comigo, obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é sinal de humildade. Uzias foi derrubado pelo seu próprio orgulho. Um cara que começou bem, um menino, foi ungido com 16 anos, 52 anos. Depois você lê, por favor, lá na sua casa, o capítulo todo. Ele era o cara. Sabe qual que é a diferença? Poxa, mas daí se você falar, pastora, que ele era o cara, isso não vai levar orgulho para ele? O problema não é receber elogio. O problema é o que você faz com o elogio que você recebe. Quando eu recebo algum elogio, quando alguém me fala uma coisa, a minha primeira palavra é glória a Deus. Exaltado seja o nome de Jesus. Se não fosse ele, irmão, irmã, misericórdia, você nem imagina onde eu ia estar. Se o culto não tem a ver comigo, o culto não tem a ver com o pastor, o culto não tem a ver com o ministro de louvor, o culto tem a ver com o propósito de Deus, com os desígnios dele, e ele usa até uma mula, amém? Então ele vai usar a gente aqui, em nome de Jesus. Se você tiver sempre esse pensamento, o Senhor vai te usar. É glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Amém, irmão? Se você está aí, se você quer servir, se você quer, não deixa subir pro teu coração aquilo que você faz, porque o Senhor te deu talento, sim. E humildade não é para você falar, eu não tenho nenhum talento. Não, não, você toca bem, você canta bem, você é um intercessor, você é um comunicador. Mas exaltado seja o nome do Senhor. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, eu vou lendo aqui porque hoje eu vou mergulhar na palavra, amém? A gente vai dar uma passeada aí pela Bíblia. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Se você não achou, só me acompanha aqui. Diz assim: porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, irmão, irmã, rebeldia, desobediência, é feitiçaria. Você pode estar dentro da igreja e ser feiticeiro. Porque rebelião é como pecado de feitiçaria. E porfiar é como iniquidade e idolatria. Amém? Ninguém fica porfiando por aqui não, né? Falando da vida do outro, falando sem... Em nome de Jesus, né? Aqui não, só lá na igreja da Grécia. Aqui todo mundo uma bênção. Porfiar é como iniquidade e idolatria. Porque tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti, para que não sejas rei. Aqui a gente já mudou o contexto, a gente está falando do rei Saul. O profeta Samuel estava dando um chacoalhão no rei ali, que também começou bem. Quantos de nós começamos bem? O rei Saul também foi um rei que começou muito bem, mas a gente sabe como ele acabou, né? Rebeldia, incredulidade, questionamento, soberba. Meu Deus, quantos aconselhamentos eu tenho feito um atrás do outro envolvido disso? Igreja, o Senhor me incumbiu de trazer essa mensagem dessa noite, porque não é uma pessoa, ou duas, ou três, são 10, 20, 30, 40, algo está errado. Amém? Algo está errado conosco, não contigo, comigo também, eu também estou envolvida. Amém? Somos um corpo. Somos um corpo. O pecado do meu irmão é o meu pecado. A gente precisa viver um tempo novo. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim, irmão, irmã,
Nessa noite, você vai aprender a tomar conta da sua vida. Em nome de Jesus. Humildade. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A humildade é fundamental para a nossa comunhão com Deus, amados. Quando Jesus, ele pregou o sermão que define o verdadeiro caráter do discípulo cristão, quem sabe qual é esse sermão? Um de cada vez? Só a Paulinha que responde tudo, não vou nem olhar mais para cá. Sermão do Monte. Quando Jesus pregou o sermão que define o caráter do discípulo cristão, o Sermão do Monte, Mateus 5, tá? Já abre aí se você quiser me acompanhar. Mateus 5, quando Jesus pregou esse sermão, as palavras iniciais foram diretas ao coração. E as palavras iniciais foram, Mateus 5, versículo 3, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem, eu não vou pregar sobre o Sermão do Monte, eu já trouxe uma mensagem acerca do capítulo 5 todo, mas bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Foi a primeira coisa que Jesus falou. Mas sabe o que aconteceu? Jesus continuou pregando mais 3 capítulos. Começou em Mateus 5 e foi embora. Ele estava ali trazendo direção para o nosso caráter, amém? Você quer ter transformação de caráter? Mateus 5, 6 e 7, amém? Anota aí, em nome de Jesus, mergulhando na palavra. Hoje estou no lugar aqui da Regina e do Alê. Bem-aventurados humildes. E Jesus começou a pregar e falar de caráter e falar, mas sabe o que aconteceu? Muitos ouvintes não ouviram mais nada, porque no ponto de partida já teve aquele impacto, né? Bem-aventurados humildes. E mesmo hoje, a igreja, a maior parte da mensagem do evangelho cai em ouvidos de homens surdos, de mulheres surdas, arrogantes. Sabe por quê? Porque a gente não consegue sair dessa primeira parte, bem-aventurados humildes. Como nós somos soberbos e orgulhosos, a gente não escuta mais nada, porque já trava aí. Ah, tá. Você já ouviu isso? Fulano, minha irmã precisa ir na igreja, eu sou uma bênção. Você precisava ser, né? Saiu das drogas, saiu da prostituição, saiu não sei da onde. Eu não preciso. Vai lá, vocês que estão precisando. Desce daí, em nome de Jesus, amém? Todos nós precisamos, todos pecaram e destituídos, carecem da glória de Deus, estamos destituídos, amém? Se não buscarmos a presença dele. Jesus, ele não reduziu os padrões até hoje, o padrão é o mesmo. Não existe uma porta extra para entrar os arrogantes ou os quase humildes, amém? Ou você é humilde e entra, se você não for humilde, os humilhados, Deus rejeita os soberbos. Ele recebe os humildes, ele rejeita os soberbos. Se você não é humilde, você é soberbo. Se você é soberbo, você não entra na porta. Então, se você é humilde, você está fora da salvação, amém? Pastora, é verdade? É verdade. Se você não tiver humildade, você não tem salvação. Nota essa aí. Ele manteve intacto, Jesus manteve intacto o requisito fundamental, porque reflete uma exigência eterna de Deus, humildade. Deus nunca aceitou o homem cheio de orgulho, que pensava que sabia como fazer as coisas do seu próprio modo, né? O que aconteceu com Adão? O que aconteceu com o povo lá na Torre de Babel? Vamos fazer uma torre até o céu. Vai se espalhar pelo mundo que vocês estão entendendo nada da minha mensagem. Desce daí. Ao contrário da sabedoria dos homens carnais, nós tendemos a adquirir poder e posição. Sim ou não? É isso que nós queremos. Somos carnais, somos espirituais, somos carnais e queremos poder, queremos posição. E inclusive dentro da igreja. Misericórdia, é uma briga por cargo. Que eu falo, não é possível, gente. Isso não tem nada a ver, você ser... Tanto faz. O Senhor não ama mais o pastor do que você que entrou hoje na igreja pela primeira vez. Porque para Ele somos todos iguais. Eu não sou nada mais que vocês. Eu só estou um pouquinho mais alta aqui na plataforma. Mas o Senhor me ama como te ama. Amém? Não existe diferença entre nós. Nenhuma, nenhuma. Muito pelo contrário. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Existe uma cobrança maior.
Uma geração depois de Uzias, que foi a geração do profeta Miqueias, ele entendeu perfeitamente a ideia do que era necessário para andar com Deus. Miqueias 6, versículo 8, diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e ande humildemente com Deus. Amém? Para andar com Deus é preciso praticar a justiça, amar a misericórdia e andar de forma humilde com Deus. Ou seja, se você não andar de forma humilde com Deus, você não anda com Deus. Não há outra maneira de amar com Deus se não for de uma forma humilde. Jesus andou no meio de homens carnais, como eu e você, amém? Como nós andamos, somos carnais, amém? Amados, andar no meio de homens, se relacionar com pessoas não é fácil. Quantos aqui trabalham e se relacionam com pessoas no seu dia a dia? Levanta a mão. Maioria, né? Gente, não é fácil lidar com pessoas. Pensei em virar veterinária. Gui, você me aconselha? Que, meu Deus, tô brincando. Eu amo o que eu faço e até a morte perseverar. Mas, né, quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu gosto dos meus 4 cachorros lá em casa. Ai, pastora, tá pegando pesado demais. Mas é verdade, sabe por quê? Porque a gente beija uma face e a gente vira as costas e fala mal. A gente fala mal do irmão, que a gente chama, te amo em Cristo, a paz do Senhor Jesus. O que a gente cantou? Mais de ti, menos de mim, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória. O que mais? Com todo o meu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. A gente cantou isso aqui? Servo de todos os irmãos. Repete, servo de todos os irmãos. Servo de todos os irmãos. A gente canta, né? Bonita a letra, né? Aleluia. Quem está servindo o irmão aqui, igreja? Ou está falando mal? Ou está julgando? O irmão caiu, a irmã não sei o que, a irmã não sei o que lá. Você acha que Jesus olha pra gente e fala o quê? Filho, filha, vocês não estão entendendo nada. Não tem nada a ver com o evangelho que vocês estão vivendo. Irmãos, em nome de Jesus, a fofoca vai sair do nosso meio, amém? Nem que tenha que dormir, acordar e orar e jejuar 24 horas por dia. Vocês me ajudam em nome de Jesus? Amém? A gente precisa de transformação. Como Jesus veio com a missão de fazer exatamente isso que eu estou fazendo aqui, sem querer me comparar, misericórdia, mas querer transformar corações de pessoas, de homens e de mulheres em servos humildes. E não foi uma tarefa fácil para Jesus. Ele era Deus, o Todo-Poderoso, El Shaddai. Ele era o Alfa, o Ômega, ele era 3 em 1, ele era Pai, Filho e Espírito Santo. E ele não conseguiu. Ele pagou um preço caro e ele deixou aí o papel para o Espírito Santo completar. Amém? Eu não tenho presunção nenhuma de conseguir isso, porque é obra do Espírito Santo. Mas eu preciso trazer um alerta, em nome de Jesus, amém? Jesus, ele falou frequentemente sobre humildade. A vida dele era uma vida de humildade, ele mostrava serviço. Ele mostrava que era elevar pessoas acima dele. Se você puder, Filipenses 2, versículo 3. Abra sua Bíblia, por favor. A palavra de Deus diz que aquele que ama exorta, amém? Eu te amo em Jesus. Filipenses 2, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por... Um de cada vez. Mas por... Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para também o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado de forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz.
Se você sair daqui nessa noite entendendo Filipenses 2, eu já estou satisfeita. Mas sim, tem mais. Eu quero nessa noite dar 2 exemplos de Jesus ensinando os apóstolos, ressaltando sobre humildade, falando de ensinamento de humildade. E o primeiro está em Mateus 18, agora eu quero que você abra, por favor. Mateus 18, versículo 1. Quem achou, dá um glória a Deus. Naquela mesma hora, 18, versículo 1, diz assim: naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, este é o maior no reino dos céus. Eles estavam ali querendo ser o maior, né? Porque a gente tem sempre a pretensão de olhar as pessoas do alto, né? Tudo bem aí embaixo? Quanto altivez de espírito, quanta soberba, por que somos assim? Eles já eram assim, Jesus já ministrava isso. Os apóstolos frequentemente eles estavam disputando a grandeza. E nós ainda disputamos hoje, amém? O tempo todo. Nós cantamos, né? Mas a gente precisa entender o que a gente está cantando, amém, igreja? Não é uma música, é uma adoração, é uma oração, é tão sério. Servo de todos os irmãos. E a gente repete, né? Várias vezes, fica no refrão, né? E a pessoa repete por inércia, Caetano, porque às vezes eles pensam assim, né? Algumas pessoas, não essa igreja aqui, a igreja lá da Bósnia, pensa assim, eles repetem tanto o refrão várias vezes, porque será que não tem mais letra? Mas é para a pessoa pensar no que ela está falando, né? Porque às vezes a gente canta e não entende o que está falando. As nossas músicas são adorações ao Deus vivo, amém? A gente precisa entender o que a gente está falando. Servo de todos os irmãos, menos de mim, mais de ti. Né? Eu falei, vamos adorar o Senhor, e todo mundo fechou o olho, e vocês estavam adorando mesmo. Vocês estavam na presença do Senhor. Por que a gente sai daqui e fala que vai ser servo do irmão e fala mal do irmão? E julga o irmão e aponta o dedo. O Senhor deixou 2 mandamentos para a gente. Isso nem está na palavra. Amar ao Senhor, teu Deus, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o seu coração. Amar ao Senhor sobre todas as coisas. E amar ao próximo. Amar a Deus, você pode amar na tua casa, você não precisa vir na igreja. Porque tem gente que faz. Vocês já ouviram esse tipo de papo também, né? Ai, para quem na igreja se Deus está na minha casa? Amém, está mesmo. Pode adorar Deus da sua casa. Mas o irmão, não. O irmão, você tem que vir aqui, amado. Você quer ser curado, quer aprender o que é amor? Olha para o seu lado. Pessoas diferentes, culturas diferentes. Você chama de irmão em Cristo. Isso é humildade. Sabe por quê? Na sua casa você ama teu pai, tua mãe, teu irmão. Você briga, você discute, mas você ama. Daqui a pouco tá tudo bem. Mas aqui não. Você tem uma discussão, você tem um problema, você tem um confronto de caráter, você vai embora, no outro culto o irmão, a irmã está aqui de novo. E você não pode sentar aqui e fingir que não viu o irmão que está do seu lado. Não pode fingir que não vê a pessoa, porque senão você vai se tornar um homicida. Você mata a pessoa. Sabe o que é matar uma pessoa? Não é só dar um tiro, é você ignorar, fingir que não conhece. Aquela pessoa morreu para mim. Ah, tá naquele corredor? Passa do lado, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, irmã, dá uma paz, tudo bem? Tchau, boa noite. Gente, o irmão do meio ninguém viu, não cumprimentou? Tá invisível? Não pode acontecer isso, amados. Em nome de Jesus, amém? Esse discurso de Mateus 18 foi o último grande discurso antes dele ir para Jerusalém, antes de Jesus ir para Jerusalém. Estavam todos reunidos ali na casa de Pedro. E aí, Jesus notou que tinha inveja, que tinha ciúmes, que tinha competição por proeminência de destaque, por ministério. Aqui não tem isso, em nome de Jesus, só lá na Indonésia. Amém? Naquele tempo, competição por proeminência de ministério.
Mas eu falei, servo de todos os irmãos, tanto faz quem é líder, quem tá, para Jesus não tem diferença, não tem crachá. Sabe por que a gente tem que ter hierarquia, gente? É uma simples, é algo administrativo, é organizacional. Tem essa palavra, Fanny? É isso aí que eu falei agora. É só para organizar, é só para não virar uma anarquia. Porque nós vivemos num reino teocrático, amém? Deus é o centro, mas precisa ter hierarquia para organizar. Dois dos discípulos ali de Jesus foram tão ousados que eles foram pedir para se colocar acima de Jesus do reino. Eu ia ter vergonha, eu acho que eu não ia ter nunca coragem de pedir isso. Quanta presunção. E aí Jesus respondeu a atitude deles: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum você vai entrar no reino. Porque aquele que se humilhar como essa criança é o maior no reino. Sabe por quê? Jesus comparou com uma criança? Porque criança é exemplo de perdão, igreja. Eu pego minha filha, eu sento, eu falo assim, vou te exortar, você me desobedeceu. Eu pego o chinelo havaiana, ela é branquinha, eu deixo a marca do chinelo no bumbum dela e dá 2 minutos ela fala, mamãe, eu te amo. Eu entendi porque você me bateu, porque você me exortou. E aí a gente recebe uma exortação de Deus, ou talvez do líder, ai, não brinco mais, estou de mal. Criança não faz isso. Criança não faz isso. Por isso que o Senhor nos convidou a sermos como crianças. Ser como criança, admitir um novo começo e se dispor de uma forma humilde e aprender a viver como cidadão do reino. Amém ou não amém? Senão a gente canta, né? Quero ser como criança, te amar pelo que és. Só canta, não vale de nada, né? Voltar à inocência, acreditar em ti. Mas aí a gente canta e não lembra mais. Segundo exemplo de Jesus, eu dei um. Mas na verdade a gente gosta de não ser dependente, de sermos independentes. Nenhuma alusão com São Paulo, amém? Mas a gente gosta de ser independente. E depender de Deus, perguntar para Deus se eu tenho que mudar de igreja, se eu tenho que mudar de trabalho, se eu tenho que ir na casa de fulano de tal, perguntar tudo para Deus. Que religiosidade. O segundo exemplo de Jesus ensinando sobre humildade aos apóstolos é um pouco mais tocante. Está lá em João, abre a sua Bíblia, por favor. João 13, versículo 1. Amém ou não amém? 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 De novo, amém ou não amém? Glória a Deus. João 13, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada, inclusive Judas, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia voltar para Deus, levantou-se de uma ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com toalha com o qual estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tem partes comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não são os meus pés, mas as mãos, a cabeça, lava tudo, né? Disse Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque Judas estava ali sujo, né? Sempre tem um sujo do nosso lado, viu, irmão? Sempre tem uma leprinha escondida aí. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse,
nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sou mestre e senhor e lavei os seus pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Olha para a pessoa que está do seu lado. Olha mesmo. Você tem coragem de lavar esse pé? Não o seu, do outro. Quem veio do trabalho direto e está ainda um chulezinho desde manhã, que andou de moto, tomou chuva, Jesus da glória. Porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façai vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabes essas coisas, bem-aventurados sois se praticardes ou se fizerdes, depende da sua versão. Eles estavam se preparando para partilhar a refeição da Páscoa. Jesus aproveitou esse momento para ensinar uma lição necessária. E os apóstolos jamais iam esquecer essa noite, era uma noite especial, a Páscoa, a última noite de Jesus. E Jesus, sábio, não perdeu oportunidade para ministrar. Então ele pegou a toalha, pegou a água e já foi de discípulo em discípulo, lavando o pé. Isso era um costume, né? Eles lavavam os pés, porque a mesa era baixa, eles comiam deitado, o pé naquela não tinha asfalto, né? A sandália era de couro, o pé devia ser bonito, aquela unha cheia de terra. Imagina mesmo, devia ser isso na Palestina, imagina como que devia ser, né? E aí eles lavavam o pé, era um costume mesmo, mas quem fazia isso era um servo, não Deus, não Jesus, não o El Shaddai, não o Todo-Poderoso. Mas ele falou, o que tem eu fazer isso? Servo de todos os irmãos, menos de mim. Filipenses 2, ele não usurpou ser Deus, mesmo sendo Deus. Ele não lavou só o pé de João, de Pedro, dos mais chegados. Ele lavou de Judas. E Judas ia trair. Será que a gente teria coragem de saber que o cara que vai colocar a gente na cruz, que ele estava passando toda aquela aflição, porque ele já sabia pelo que ele ia passar, amém? Afasta de mim o seu cálice, mas que seja feita a tua vontade. Ele sabia o que ele ia passar. E ele sabia quem era o culpado. E o que ele fez? Lavou o pé dele, igual a gente faz. Jesus lavou o pé de todos, não apenas daqueles que honram, não apenas daqueles que amam. As características negativas dos discípulos não podem intimidar o seu amor, amém? Nem a sua forma de se relacionar com ela. Talvez você fale assim nesse momento, tudo bem, pastora, estou até me sentindo culpado, porque você falou, não falo com o irmão, não olho para o irmão, mas você não sabe o que o irmão fez também. Não importa. Quando eu tenho dificuldade de relacionamento com uma pessoa, porque eu também tenho, amém? Se você apertar aqui, dói igual a você. E quando eu tenho dificuldade de me relacionar com alguém, eu oro e falo, Deus, não deixa eu olhar e enxergar essa pessoa como eu enxergo. Me dá a tua ótica. O Senhor me ama igual ama fulano ou ciclano ou beltrana. Ou beltrano. Não deixa eu me achar mais, porque quando a gente tem dificuldade de perdoar, porque a gente se acha. Porque se a pessoa pisa na bola, você nunca pisou? E aí, a gente cai, se afasta de Deus. Não importa o que fizeram, amém? Não importa. O ato de lavar o pé ali um dos outros mostra que todos se amam, todos se ajudam, todos se cobrem, todos se aquecem, todos se disciplinam, se exortam, se consolam, se edificam em amor e em humildade. Igual a gente, amém, igreja? Igual a gente. Em nome de Jesus. Alguns querem fazer mais que isso. Alguns querem lavar o corpo sem autorização. Isso não é a função. O que Pedro falou ali para Jesus, né? Ai, não vai me lavar. Tipo, não sei se era uma falsa humildade. Não sei o que estava rolando ali naquele momento. Mas não vai lavar. Jesus falou, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Então lava tudo. Lava o pé, lava a mão, lava a cabeça. Aí ele falou, não. A cabeça não precisa lavar. Você já está limpo. Sabe por que não precisa lavar a cabeça? Quem é o cabeça? A cabeça é Cristo. A cabeça, a mão, é o corpo, é a igreja. Amém? É Cristo. O nosso pé precisa lavar. O corpo, a cabeça, quem lava é Jesus Cristo.
Amado, amada, não é minha função e nem tua ficar lavando a cabeça do irmão que está do lado ou da irmã que está do outro lado. E a gente quer lavar, vem aqui que eu vou te limpar, e quer falar, e quer... Não é minha função, não é a sua, porque essa é a função do Espírito Santo de Deus. Quer ajudar a lavar a cabeça? Vai interceder, vai orar. É só para lavar o pé. O resto é obra do Senhor. Você está aí? Amém, glória a Deus. A gente tem que parar de fazer a função que não é nossa, amém? Esse exemplo de lava-pés nos ensina que é preciso a gente se despir do manto sacerdotal. Encarnar o nível do próximo, sabe? Amados, eu tenho o hábito de falar isso, o pastor também. A gente acha que pastor tem que ter cheiro de ovelha, amém? Às vezes algumas pessoas falam assim pra gente, eu tenho, né, não sei, fala, vocês estão tão cansados, pregaram, aí tem que ficar aí aconselhando, não sei, apesar que tem um corpo de diáconos aqui, amém? Que tem unção sobre a vida deles. Mas tudo bem, você quer conhecer seu pastor, a sua pastora, a gente está aqui. A gente não sai pelo fundo, a gente está aqui, a gente está no meio de vocês, somos iguais a vocês. Pastor tem que ter cheiro de ovelha, amém? Por isso, não fica passando luta sozinho, fica aí dando cabeçada, 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 orgulho, orgulho. Falta humildade de chegar, pastor, pastora, me ajuda, me dá a mão, tá difícil, eu vou cair, eu vou desistir, eu não tô aguentando mais. Aí sabe o que o Senhor faz? Os humilhados serão exaltados. Os humilhados serão exaltados quando há confissão, quando há humildade. Sabe que eu ouvi? E eu chorei na minha casa essa semana por causa disso. Eu ouvi uma história assim. Para que ir lá confessar pecado? Para eles colocarem a gente de banco? Fica aí de boa. Se acerta com Deus. Papo de confessar pecado, vai todo mundo saber. Porque vão me ver de banco, vão saber que eu pequei. Misericórdia. Eu chorei, igreja. Doeu meu coração. Eu falei, eu não acredito. Que esse é o tipo de filho, de filha, que a gente tem dentro da igreja que não está entendendo o que está acontecendo. Não está entendendo a palavra de Deus. Não se converteu. Como que tem coragem de falar? Não tem temor de Deus, vou pôr a mão na obra de qualquer jeito. Amado, amada, o Espírito Santo, se quiser, revela para mim e para o pastor. Se quiser, também ele não revela. E você vai trabalhar em pecado. O problema é teu e de Deus, porque existe um justo juiz, amém? E eu vou orar para Deus ter misericórdia da sua vida, pela falta de temor, porque os soberbos não vão entrar no reino do céu. E aí você vai olhar para trás e ficou a vida inteira dentro da igreja, em ministério, e sei lá o quê, e o Senhor vai falar, eis que eu não vos conheço. E valeu a pena o quê? Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena o quê? Se não consegue se confessar, se não tem humildade, se é orgulhoso. Jesus, quando ele terminou, ele voltou para os seus discípulos e perguntou assim, compreendeis o que fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e eu sou mesmo. Eu sendo mestre e senhor, lavei os seus pés, por isso lave os pés dos outros, porque eu dei exemplo. Como eu fiz, façam também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se, repete comigo, se é uma condição sine qua non, se a praticares. Quer ser bem-aventurado? Não adianta saber, tem que praticar, amém? Tem pessoa que você vai aconselhar e o irmão e a irmã fala assim, você já aconselhou desviado? Misericórdia, é uma tristeza, eu sei. Conhece a palavra, eu sei. Então por que não faz abençoado? Se praticar, o que adianta ficar falando? Eu sei. Não é de ouvir falar, é de contigo andar. Saber não inspira felicidade, nem humildade. Praticar sim, amém? Praticar é o que vai te trazer felicidade, que vai te trazer humildade, que vai te trazer bem-aventurança. Tiago disse assim, Tiago 4, versículo 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quer que o diabo fuja de você? Se sujeite a Deus, se sujeite à palavra dele. Senão, ele não vai fugir de você. Ele vai estar ao teu derredor, ele vai te abocanhar. Humilhai-vos na presença de Deus e ele vos exaltará. Versículo 10.
Falta de humildade pode bloquear a nossa entrada no reino de Deus. Guarda isso no seu coração, que é muito forte, é muito revelação. Arrogância pode impedir a salvação. Orgulho é absolutamente oposto a um comportamento que Deus quer que eu e você demonstremos. Sem humildade, nós não vamos servir os outros, porque aqueles que são arrogantes, eles não servem, eles querem ser servidos, amém? Busca lá, faz lá, não faz nada, não põe a mão na massa. Amados, eu sou pastora aqui, mas se eu precisar sair daqui agora e ir lá limpar o banheiro, eu vou, amém? Não tenho problema nenhum com isso. Quem está aqui desde do começo conhece a gente, sabe que a gente não tem problema nenhum com isso. Sem humildade, a gente não vai ter nenhum seguidor. Os orgulhosos querem só ser chefe, só querem ficar cobiçando posição, influência do outro ainda, né? Não espera nem chegar a sua vez, quer a unção do outro. Esse foi o problema que Arão e Miriam tiveram lá em Números 12. E eu vou ler. Quero te convidar a não olhar mais no seu relógio, amém? Eu já vou encerrar. Números 12, diz assim: Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cusita, com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cusita. E disseram: porventura, falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu? A irmã deles, né, se achando. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés: Arão e Miriam, vós três, sai da tenda da congregação. E eles saíram. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, se pôs na porta da tenda e depois chamou Arão e Miriam, e ambos saíram. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo Moisés? A irmã e o irmão, hein? Assim, a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa. Gente, a lepra sempre mora ao lado. Miriam ficou leprosa como a neve, e olhou para Arão e Miriam, e eis que estava leprosa. Por isso Arão disse a Moisés: ai, Senhor meu, não ponha sobre nós esse pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Ora, não seja ele como um morto, que saindo do ventre da sua mãe, a metade da sua carne já está consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Deus, rogo-te que a cures. Que humildade, né? Foi lá na frente de Deus, falou mal dele e ele intercedeu para Deus curar ela. E disse o Senhor a Moisés, seu pai: cuspir em seu rosto, não está envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolheram. Gente, banco existe faz tempo, amém? Você está de banco, você não está morto não, amém? A unção está sobre a sua vida, mas às vezes a gente precisa de uma disciplina, amém? Então, o tempo que você está de banco, você está sentado, você está de disciplina, não importa. Eu já tive de banco na minha vida, vocês acham o quê? Que eu sou o vice-querubim? Graças a Deus, porque eu fui acertada. Já tive pastor, pastora, líder me forjando. E eu, graças a Deus, ouvi. Amém? Não, a sua vida não está perdida. Não, a gente não põe marca nas pessoas. Fulano, imagina, aquele lá não tem jeito. Deus não olhou assim para mim. Amém? Não existe, Deus não marca a gente. Não importa o que a gente fez. Se há arrependimento, se há confissão de pecados, nossos pecados são jogados no mar do esquecimento. Mas para isso precisa ter humildade. Senão a lepra vem. Lepra, doença, é um símbolo para ensinar princípio espiritual. Amém? As leis da lepra não se... Tem um monte de lei em Deuteronômio, Números, eu não vou entrar nisso agora, mas você tinha que ficar fora, você não podia ter contato, era tanta coisa. Mas esses princípios valem ainda para hoje, amém? Orgulho da lepra. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: irmão, orgulho da lepra. Então,
Em nome de Jesus, vai se confessar. Sem humildade não buscaremos realmente a verdade, amém? Amados, semana passada eu trouxe uma mensagem sobre Colossos. Quem estava no culto semana passada? E eu preciso ser humilde o suficiente para falar que eu cometi um erro. Eu recebi de um irmão, né, um artigo ali e repassei para vocês. E aí fez eco, né? Eu derrubei a água aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Então tá bom. E aí graças a Deus eu recebi. Um irmão me procurou e falou: olha, pastora, você me perdoa, tal, uma bênção. E me mostrou a notícia, era de um site cômico. E aí eu estava estudando e eu vi que no site está escrito assim: nem todo conteúdo é verdade. Então, eu cometi um erro, porque eu passei parte de uma história que eu não busquei a fonte. E eu preciso pedir perdão, amém ou não? Amém? Muita coisa que eu falei é verdade. Apenas que o Papa falou que houve um terceiro concílio, e esse terceiro concílio não houve. Não existiu esse terceiro concílio. Mas vocês me perdoam? Amém? Glória a Deus. Vai, não peques mais, pastor. Amém. Em nome de Jesus, eu recebo. Sem humildade, a gente não consegue buscar a verdade. Amém? Quem é humilde aí? Levanta a mão. Ixi, então não é. Se levantou, não é. Não tem como. Humildade é a única coisa que a gente não consegue medir. Se eu falei que eu sou, já não sou mais. Amém? Tá rindo? Gostou da minha piada? Não, é péssima. Péssima pela cara dele. Arrogância também impede o nosso entendimento da verdade. E sem humildade, a gente não consegue reconhecer os nossos próprios defeitos. Imagina, como que eu vou falar que eu dei uma informação errada? De jeito nenhum. Um ou outro vai saber. A gente tem que ter humildade suficiente para toda e qualquer situação da sua vida. Saul, ele defendeu a desobediência dele, ficou lá batendo na mesma tecla, e foi repreendido por Samuel. Eu vou ler, tá? Não precisa abrir, não. Primeiro, o livro de Samuel 15, versículo 18, diz assim: enviou-te o Senhor este caminho e disse: vai, destrói totalmente esses pecadores e amalequitas, peleja contra eles até os aniquiles. Pois não deu ouvidos à voz do Senhor antes de lançar os despojos e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então Saul disse a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual ele me enviou. Trouxe Agag, o rei de Ameleque, os amalequitas, e destruí totalmente. Mas o povo tomou o despojo, as ovelhas, as vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como que te obedeça a palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque rebelião é como o pecado de feitiçaria. O que aconteceu? O profeta deu uma direção para Saul e ele desobedeceu e manipulou. E quantas vezes a gente desobedece e fala assim: ah, mas eu fiz por causa disso? E fala que errou e acabou, amém? A gente tem mais temor de homens às vezes do que de Deus. Ah, mas o que vão pensar de mim? Que papo é esse? A gente tem que temer o Senhor, amém? Não importa o que vão pensar de você, o que vão falar de você. Saul quis manipular, quis dar desculpa. E quantas vezes a gente não manipula e não dá desculpa? Deus não aceitou a desculpa esfarrapada dele, não vai aceitar nem a mim, nem a sua, amém? Amém ou não? O soberbo sempre tem desculpa, sempre tem justificativa, mas o humilde reconhece o erro e prossegue. O soberbo se leva a sério demais a ponto de não cometer erros. O soberbo não se confessa. O soberbo fala assim: ah, meu papo é reto com Deus. Esse negócio de ter que ficar falando eu não curto, não. Leve a Deus a sério, amém? Leve Deus mais a sério do que você se leva a sério. A pessoa humilde está sempre disposta a se reavaliar e a recomeçar. Provérbios 15, versículo 31. O arrogante, ele não aceita correção. Diz assim: os ouvidos que atendem à repressão da vida
farão a sua morada no meio dos sábios. E o que rejeita a instrução menospreza a sua própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, precedendo a honra vai a humildade. Provérbios 12, versículo 1, ainda é mais direto. Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Aquele que não quer ser repreendido é estúpido. Mas aquele que ama a disciplina ama o conhecimento. Quer desenvolver a humildade? Procura o melhor no outro. Exalta o outro. Romanos 12, versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Efésios 4, versículo 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Filipenses 2, versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que é propriamente dos outros. Romanos 12, versículo 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação. Converse conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós também somos muitos. Somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que me é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério para ministrar, se é para ensinar, haja dedicação ao ensino, o que exorta, use esse dom para exortar, e o que reparte, faça com liberalidade, o que preside com cuidado e o que exercita misericórdia com alegria. Feche seus olhos. Tiago 4, versículo 10 fala: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. O que realmente é a humildade? Talvez tenha ficado aí no seu coração essa pergunta. A humildade não pode ser fingida. Ou ela existe ou ela não existe. É uma virtude para Deus ver, não tem como o homem ver. A humildade não é negação de dons. O Senhor nos deu dons, amém? Você pode se alegrar com o seu dom. A gente precisa tomar cuidado com a falsa humildade. Sabe aquele que Deus te capacita, te prepara e fala assim: olha, hoje você vai ministrar a palavra ou vai fazer tal situação. Eu não sou capaz. Nunca somos, amados. Nunca estaremos prontos. Eu não sou uma profissional do altar. Até hoje eu tenho dor de barriga, até hoje eu fico nervosa. Porque não sou eu, é o Espírito Santo que vai falar. E eu nunca sei do jeito que ele vai fazer. Não tem como ensaiar isso. Mas a falsa humildade é aquele que finge que é humilde. E o Senhor conhece o nosso coração, amém? Na vida secular, a soberba também procede à queda. A gente viu nos esportes aí há pouco tempo que aconteceu com um lutador orgulhoso. Para você saber lidar com orgulho na sua vida, guarda esse versículo no seu coração. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Senhor, nós não podemos fazer nada se o Senhor não estiver em nós. Nossos dons são teus, nossos talentos são teus, é tudo para a tua glória. Nos perdoa, porque às vezes a gente quer aparentar uma coisa. E a gente sabe, na verdade, quem somos. O Senhor conhece cada um de nós. E quando estamos no nosso quarto, quando deitamos a cabeça no nosso travesseiro, a gente tem encontro com a gente mesmo. A gente sabe aquilo que a gente faz que entristece o Senhor. Hoje é noite de você se acertar com o Senhor, amém? Eu não vou pedir para ninguém vir até aqui na frente. Eu não vou pedir para ninguém, para nenhum diácono, nenhum obreiro ir aí pôr a mão na tua cabeça. Mas eu quero pedir para você
falar com seu pai, com o Senhor. Apresenta para Ele tudo que você recebeu durante essa palavra. 2 Coríntios 12 diz assim: por isso eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então sou forte. Deixa eu te falar, o sucesso faz parte do plano de Deus, amém? Ele não desenhou a gente para ser fracassado. Nós somos mais que vencedores, nós vamos vencer. O que importa é como a gente vai lidar com o sucesso. É o que a gente vai, como a gente vai fazer uso disso, como a gente vai se relacionar com as outras pessoas. Salmos 1 diz que tudo que a gente faz ia ser bem sucedido. Não tenha medo de ser humilde. Humildade é uma atitude muito contrária ao nosso tempo. Mas a humildade tem galardão. Entre ser honrado aqui e ser honrado por Deus, a diferença é enorme, amém? Talvez alguém nunca derrame óleo sobre a tua cabeça, talvez ninguém nunca te unja, mas o Senhor te conhece, e isso te basta, ou pelo menos deveria te bastar. Sabe quando acontece como acontece uma unção na nossa vida? Eu nunca tive como ambição ser uma pastora, mas eu era. Antes de ser, eu sei que eu já era. Porque eu cuidava de vidas, eu aconselhava, eu ficava na igreja, eu servia, eu não tinha pressa para voltar para casa. E o Senhor olha para o teu coração. Talvez ninguém nunca te ungiu como líder, talvez ninguém nunca falou que você era um intercessor, mas você ora, você intercede, você tem prazer em ajudar. Talvez você nunca entrou no Ministério da Assistência Social, mas você gosta de visitar os idosos, as viúvas, os órfãos. Adeque os seus dons ao chamado, ao ministério de Deus. Deixa Ele te usar. Tira a falsa humildade. Tira a soberba. O Senhor quer te chamar para um tempo novo. Ai, não entre em ministério, porque senão vai parecer que eu quero me aparecer. O Senhor quer te usar. Deixa Ele te usar. O Senhor tem um povo para entregar na sua mão. Humildade não é mera rejeição de coroas e de prêmios. Mas é quando a gente recebe coroa e a gente entrega para quem é devido, amém? E só Ele merece coroa. Pai, eu quero pedir que o Senhor venha visitar a tua igreja nessa noite. Homens, mulheres, adolescentes. Visita as nossas vidas, fala os nossos corações. Muda os nossos desígnios. Ensina a gente a cuidar da nossa vida só, Pai. Tem misericórdia de nós. Tira a fofoca, a difamação, a calúnia, a inveja. Tira a cobiça. Tira a altivez de espírito, a soberba. Tem misericórdia de nós, Pai. Por que a gente se preocupa tanto com a vida do outro e fala tanto do outro e não olha pra gente? A trave no olho do irmão, o cisco no olho do irmão e não enxerga a trave no próprio olho. Por que a gente é assim, Jesus? Mas a partir de hoje, em nome de Jesus, nós resolvemos que vamos mudar. Nós vamos viver um tempo novo, de glória em glória, de vitória em vitória. Porque os planos do Senhor não são frustrados para a sua vida. Se você está aqui pela primeira vez, eu queria te fazer um convite. Talvez você caiu aqui de paraquedas, talvez você falou, meu Deus, quanta bronca, eu não tenho nada a ver com isso. Mas isso não é para uma ou duas pessoas, é para mim, é para você, é para o reino, amém? É para nós. É para cada um de nós. E se você está aqui pela primeira vez, e você entendeu o que é o reino de Deus, se você entendeu o que é amar o próximo, eu quero te convidar a ter uma atitude de humildade. Fica de pé no teu lugar. Reconhece Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Como aquele que já te resgatou. Como aquele que te amou primeiro. Se você puder, fica de pé no seu lugar. Eu queria orar pela sua vida. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Exaltado seja o teu nome, Jesus. Aleluia.
Repete assim comigo essa oração. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite, nessa noite, eu quero declarar que eu reconheço reconheço o Senhor o Senhor como meu único como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Jesus Cristo, Jesus Cristo, aquele que morreu, mas que ressuscitou e que hoje vive. Lava os meus pecados, Lava os meus pecados. me leva para um tempo novo, Me leva para um tempo novo, para uma nova história. para uma nova Em história. nome de Em Jesus. nome de Jesus. Menos de mim, Menos de mim, mais de ti. mais de ti. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Aleluia, Pai. Abençoa os teus filhos, as tuas filhas, homens e mulheres. Que o Senhor possa visitá-los, que o Senhor possa derramar um óleo novo, uma unção nova. Espírito Santo de Deus, visita, Senhor, sela, Senhor, marca, Senhor, em nome de Jesus, forja, molda, separa para um tempo novo, para uma identidade nova, para um relacionamento novo, onde o Senhor tenha o seu nome exaltado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas a Jesus Cristo. Aleluia.